Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Então hoje nós temos dia da solenidade de todos os santos. Pelo menos assim que se comemora em diversos países do mundo católico. No Brasil, essa solenidade nós temos transferida para o próximo domingo. E amanhã temos dia dos finados, dia das nossas orações pelos falecidos, né? Enquanto em alguns países, como Portugal, Polônia, tem dia feriado hoje, no dia de Todos os Santos. E, de fato, hoje que as pessoas vão também no cemitério para comemorar lá os seus falecidos, rezar por eles, visitando as sepulturas dos falecidos. Por isso, eu sugiro que hoje façamos um tema ligado à vida eterna. No Catecismo, nós temos lá esse número na margem, 1020. Creio na vida eterna. Vamos acompanhar o texto do Catecismo e vamos fazer o comentário referente a esse texto. A não ser que haja alguma pergunta diferente agora neste momento. Temos alguma dúvida? Temos alguma pergunta para fazer, para debater, ou podemos seguir este tema da vida eterna? Podemos seguir. Eu escolhi isso por causa dos dias que nós vivemos. Porque nós falamos da vida, falamos da morte, então qual é a verdade transmitida na Bíblia e como que estas verdades são professadas na Igreja Católica. Então, no número 20, do 1020, do Catecismo da Igreja Católica, tem sobre creio na vida eterna. Esta é a verdade da nossa profissão da fé. Quando nós recitamos o creio, nós temos aqui as verdades essenciais, mais importantes da nossa fé. Uma delas é no final da oração, creio na vida eterna. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus, vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois de a Igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, selá-lo pela última vez com uma unção fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem, diz-lhe com doce segurança essas palavras. Aqui tem oração que se pode fazer junto a uma pessoa agonizante. Hoje, esta questão fica tão perturbada, porque a maioria das pessoas agoniza sozinha, abandonada no CTI, onde ninguém pode entrar, e quando o padre entra, nem sempre é bem visto, né? E por isso, esse sentido cristão de agonia, de partida desta vida, perdeu-se muito por causa desta sofisticação, né?
Mas a oração que se faz junto à pessoa que está morrendo, quando nós ouvimos viático, quer dizer alimento para a viagem. Viático para a última viagem, alimento para a última viagem seria o quê? Jesus, Jesus, o corpo de Cristo, a Eucaristia, a comunhão, né? E também unção fortificadora. Que unção fortificadora é essa? Penso que seja a confissão, não? Não, unção. Unção dos enfermos. Sacramento da unção dos enfermos. Mas a unção dos enfermos não é a primeira confissão dentro dessa unção dos enfermos? A pessoa não tem que fazer a confissão primeiro? Olha, quando é possível, se faz confissão. Quando a pessoa não é mais capaz de confessar, né, então você não vai exigir a confissão vamos supor a pessoa que está sem o uso da razão, por motivo de doença ou por motivo também de tratamento de médico, que ela não é capaz, né? Nem tem uso de razão ou nem tem como falar. Então, nessa situação, quando não dá para confessar, então a gente só dá a absolvição. Quando é possível, então se fala a pessoa, olha, o padre está aqui, vamos arrepender. A gente reza, recita ato de contrição, né? E dá absolvição, né? Faz lá, assim, preparando para fazer o ato de arrependimento. Nessa segunda-feira, o pessoal lá de Niterói me ligou, padre, vai lá na Barra do, porque tem lá uma pessoa que está muito doente. E mais, quando eu fui lá, eu conheci este senhor da participação da igreja, até bem forte, mas está entubado, inconsciente, parece que mexe com os olhos, mas não dá nenhum sinal além disso. Então lá a gente não vai confessar. Como vai confessar naquele momento? Por isso, a unção dos enfermos é também o sacramento que dá o perdão dos pecados, né? Então, essa palavra unção não tem nada a ver com ungir com óleo, não, né? Não, ungir, essa é a unção dos enfermos, o sacramento de unção dos enfermos. Ou lá, se você preferir, a gente pode falar a extrema unção. Não, porque a unção a gente entende como sendo ungir com óleo, né? Sim. Passar um óleo. Sim. Então aí quer dizer então limpar os pecados. Essa unção está no sentido de passar uma borracha nas faltas, nos erros da pessoa, não é isso? Olha, aqui na carta de São Tiago, capítulo 5, temos uma passagem seguinte, versículo 13. Capítulo 5 da carta de São Tiago, versículo 13 e seguinte. Alguém de vós sofre, ore. Alguém está feliz, cante. Alguém de vós está doente, chame os presbíteros ou aqui anciãos da comunidade para que rezem por ele e o unjam com óleo, invocando o nome do Senhor. E aqui vejam o que ele no versículo 15. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o fará levantar-se, e se cometeu pecados, serão perdoados. Para a unção do homem. Sim. A unção, mas eu dizendo, quando é possível, a gente pede à pessoa que se confesse. Tem as pessoas que vêm pedir unção dos enfermos quando vem questão de uma cirurgia, vai no hospital, vai ser internada, vai ter uma situação assim difícil, então a gente
pede que se compense. Quando alguém que vai participando da missa está no estado de graça, então lá a gente reza, dá unção dos enfermos, né? Mas, no caso, quando a pessoa está agonizando mesmo, tem também essa oração que tem no catecismo aqui, desse número 1020. Né? Veja a oração que se reza sobre encomendação da alma. Deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo, que foi derramado em ti. Toma o teu lugar hoje na paz e fixa a tua morada com Deus na Santa Sião, como a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto do teu Criador, que te formou do pó da terra. Que na hora em que a tua alma sair do teu corpo, se apresse ao teu encontro Maria, os anjos e todos os santos. Que possas ver o teu Redentor face a face. Então, essa oração, quando a pessoa está agonizando, né? Uma das orações que pode ser feita. Tem aqui na apostolado. Sim. Agora, creio na vida eterna. Nós temos aqui, nesse artigo 12, tem o primeiro capítulo que fala o juízo particular, segundo, o céu, terceiro, purificação final ou purgatório, quarto, inferno, cinco, juízo final, sexto, a esperança dos seres novos e da terra nova. Esse é o resumo desse artigo sobre a vida eterna. Falando sobre o juízo particular. Aqui, veja, aqui tem uma coisa importantíssima, né? Porque na conversa, até como os protestantes, eles só falam sobre o juízo final, né? Juízo final. Mas há textos bíblicos que nos levam a pensar e falar também no juízo na hora da morte. 1021 do Catecismo da Igreja Católica. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ou acolhimento ou a recusa da graça divina manifestada em Cristo. E veja que tem referência para comparar com a segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 10. Até podemos procurar, né? Segunda carta ao Timóteo, né? Capítulo 1, cadê? Vamos ver se tem encontrar primeiro. Tem aqui. Segunda Timóteo, capítulo 1, está aqui. Versículo 9 e 10. Ele nos salvou e chamou com uma vocação santa, não por mérito de nossas obras, mas por seu desígnio e graça a nós concedida desde a eternidade em nome de Cristo Jesus, e que se manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele destruiu a morte e iluminou a vida imortal por meio da boa notícia, por meio do Evangelho. Né? E aqui ele que se coloca como mensageiro mesmo. Então,
Jesus nos manifesta a sua graça que nos concedeu a vida eterna. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda dele. Mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função das suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro. Lázaro e o rico, né? Que Lázaro se encontra lá no seio de Abraão e o rico lá chorando, né? Pai Abraão, manda Lázaro para cá para refrescar a minha língua. Manda ele pelo menos da casa dos meus irmãos, que eles não caiam nesse lugar, né? E a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão. Essa todo mundo sabe. Qual era a palavra de Jesus na cruz ao bom ladrão? Hoje, ainda hoje. Né? Então não fala de esperar até o final dos tempos. Ainda hoje você estará no paraíso comigo. Assim como outros textos do Novo Testamento. E aqui tem segunda carta aos Coríntios 5:8, Filipenses 1:23, Hebreus 9:27 e 12:23. Falam de um destino último da alma. Mateus 16:26. Que pode ser diferente para uns e para os outros. Né? Pode ter duas mulheres fazendo o mesmo trabalho, uma será levada e a outra será deixada. Pois é. Agora podem fazer o mesmo trabalho. Então, qual vai ser a diferença? O amor com que ela coloca. O amor com que fizer as coisas. Né? Vamos supor, vai ter duas pessoas fazendo a mesma coisa. Uma vai fazer para todo mundo me olhar, porque eu sou melhor do que o outro. Né? E outra vai fazer com humildade: Senhor, eu peço, faça isso para a tua glória. Não me importa o que os outros vão falar. Né? Porque orgulho tira a graça de Deus para nós. A São Paulo escreve sobre o dom da caridade, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se eu deixasse o meu corpo a ser queimado no fogo, mas se não tivesse caridade, então se alguém se até sacrificasse por motivo de vaidade, vai o levar para o céu? Veja, aqui é fortíssimo. Fortíssimo, né? O orgulho pode estragar até maior sacrifício da nossa vida. Bom, então este juízo já acontece na hora da nossa morte. Juízo particular, como nós fazemos, né? 1022 do Catecismo. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, né? Aqui, de referência, segundo o Concílio de Lyon, né? E Concílio de Florença, Concílio de Trento. Então, são vários concílios que trataram desta questão. Seja para entrar de imediato para a felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. No caso da nossa vida, seremos julgados quanto ao amor. Essa palavra de quem? De São João
da cruz. Né? Seremos julgados no amor. Né? Aquilo que hoje nós refletimos da Santa Faustina, que é uma colocação tão linda, que é apaixonado por essa colocação de Santa Faustina. Para a página 363, né? 363, né? Aqui no número do diário 1426, ela fala: Cristo, dai-me as almas, deixai que me aconteça o que quiserdes, mas em troca dai-me as almas. Desejo a salvação das almas. Desejo que as almas conheçam a vossa misericórdia. Nada possuo de meu, porque entreguei tudo às almas. De modo que no dia do juízo, eu me apresentarei sem nada diante de vós. Porque entreguei tudo às almas. E, portanto, não tereis de que julgar-me. E aqui, essa frase que ele diz: nós nos encontraremos nesse dia, o amor como a misericórdia. Olha que coisa lindíssima, né? E os santos têm essas colocações assim, tão maravilhosas, né? Aqui no Catecismo vai ter tanta explicação, e aqui a Santa Faustina diz: da minha parte o que eu tenho, sou o amor. E da sua parte, no meu encontro, vem o quê? A misericórdia. Então, no dia do meu juízo final, vai ter encontro de quê? Do amor com a misericórdia. Ela tem tanta certeza que o que ela faz é por amor que ela está tranquila. Mas essa que é coisa bonita, ela entrega tudo, totalmente. Né? Então, aqui também, neste nosso catecismo, que seremos julgados, né, quanto ao amor. O céu. E aqui também, nós vamos ler o que o catecismo fala sobre o céu. E a Faustina também tem uma experiência do céu que ela conta. Santa Faustina tem também a experiência do céu. Como também tem experiência do inferno. Ela tem todas essas experiências. E nós podemos fazer comparação uma coisa com outra. Como que a experiência mística confirma as verdades da fé. Não é, Dona Maria Zélia? Mais ou menos. Mais ou menos. Pode filmar também. 1023. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tão como Ele é. Primeira carta de João 3,2. Face a face. E aqui temos uma citação do Papa Bento. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois da sua morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição, nos seus corpos e do juízo geral, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus,
e no paraíso celeste com Cristo, admitindo na sociedade dos santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina como uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Pois é, alguém está me ligado nessa hora. Então, aqui é documento do decreto do Papa Bento XII, né? Dentro do concílio, não me lembro do qual. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é dominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. E estão em estado de felicidade suprema e definitiva. Olha, veja, aqui tem uma colocação bonita. O céu é um estado e não fala do lugar. Vocês perceberam? Aqui não se fala que o céu é um lugar. O céu é o estado da alma e se é uma realidade espiritual não precisa lugar. Se é o quê? Se é a realidade espiritual não precisa um lugar. Sim. Né? É o estado da alma, da felicidade suprema e definitiva. Viver no céu, 1025, é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram a sua verdadeira identidade, o seu próprio nome. Vida é, de fato, estar com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida, aí o reino. De São Ambrósio, né? Comentário de Lucas. Né? Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou a sua glorificação celeste aos que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Então hoje, quando nós comemoramos o dia de todos os santos, não são, pelo menos em alguns países, porque aqui no Brasil, esta solenidade é transferida para domingo. Só quando domingo cai no dia 1º de novembro, então temos primeiro a solenidade de todos os santos e dia 2, que é dia dos finados. Né? Então, nós comemoramos que santos são esses? Todos os batizados. Todos que alcançaram, todos que estão no céu. Né? Todos que estão no céu? Não os canonizados. Quem está no purgatório? Quem está no inferno? Mas só Fala. quando a gente é batizado, a gente não morre para o pecado e vive para Cristo, e renasce para Cristo, para a vida eterna. Aí a gente não passa a ser santo. Não se diz que todo batizado ele é santo pela morte de Cristo para o pecado. Ele é santo enquanto não cometer um pecado mortal, né? Porque o santo batizado, ele pode desperdiçar a graça, pode rejeitar até a salvação, ou se afastar da vida de Deus. Por isso, mas
nessa situação, todas as vezes, quando ele recorrer à graça de perdão e à misericórdia, Deus não lhe pode negar. Quando se arrepender. E aqui, uma coisa essencial, o arrependimento, né, é essencial. Se alguém não se arrepender, Deus vai me perdoar de qualquer jeito. Não, se você não se arrepender, não tem como. E até quem for batizado pode desperdiçar a graça. Quando é batizado, é santo. Não é? Por isso, sabe, Santo Agostinho, o imperador Constantino Magno, que deu a liberdade aos cristãos, quando conheceu esta verdade, ele nem era ainda católico. Ele era eternamente catecúmeno. E sempre tinha um padre perto dele. Porque se ele estiver em perigo da morte, ele queria ser batizado para ser santo, salvo logo no céu. Espera. Sim. Não, mas não é cada um de nós temos essas possibilidades para ter um padre andado com a gente. E se tiver uma bomba explodindo e matar os dois, e não der tempo. Aí você salva porque ele tinha intenção de ser batizado. E lá aquela esperteza não vai dar certo. Mas hoje nós comemoramos não os santos canonizados, mas todos, né? Alguém de vocês conheceu alguma pessoa da sua família de santidade extraordinária? Meu avô Camilo era muito bom. Meu avô Camilo. Conhecer não, mas eu sei da história. Nós temos às vezes pessoas bem humildes, simples, mas dedicação assim, uma pureza da alma, serviço ao Senhor. Quem morre assim, ainda reconciliado com Deus. Então, né? Quantas vezes a gente é chamado para um doente, padre, vai rapidinho porque alguém está morrendo. Né? E a gente vai lá, dá unção aos enfermos, dá o perdão, dá a comunhão. Então, você fez tudo por ele. Um amigo meu diz que hoje é o dia do homem. Como do homem? Porque tem que aturar a mulher, para aturar a mulher tem que Também o dia da mulher. Eu gosto disso. Que tem que aturar é o dia homem. 8 de março. O dia da mulher todo dia. Depende do homem, depende da mulher. Né? Pois é. A gente sempre brinca com algumas pessoas aqui presentes que tem marido santo, né? Porque santifica ele bastante. Cuida da sua pessoa. Tá bom. Então, 1027. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação. Pois é, aqui nós estamos diante do mistério e o catecismo diz que realmente não dá para a gente descrever toda essa realidade. Supera nossa imaginação e compreensão. A Escritura fala-nos dele em imagens: vida, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. E na primeira carta aos Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Né? O São João também, na sua primeira carta, também diz: desde já nós somos chamados filhos de Deus, e nem imaginamos o que seremos quando veremos tal como Ele é. Olha, é lindo. Daí Santa Faustina não viu. Ela disse que tinha uma luz, ela chegou até um ponto, Madalena não podia passar e não via. Não, tinha uma luz. Daí ela volta.
em razão da sua transcendência, que diz que supera todo que nós podemos compreender, Deus só pode ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir o seu mistério à contemplação direta do homem e da mulher também, espero, e o capacitar para tanto. Então Deus tem que capacitar uma pessoa, dar possibilidade para ver. Né? Essa contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica. E aqui temos um texto de São Cipriano. Qual não será a tua glória e a tua felicidade ser admitido a ver a Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna na companhia de Cristo, o Senhor teu Deus, desfrutar o reino dos céus na companhia dos justos e dos amigos de Deus, das alegrias da imortalidade adquirida. Isso da colocação de São Cipriano. São Cipriano, ele foi mártir, né, no 258, se não me engano. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo, com Ele reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 5. Então, continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos homens. Quer dizer que eles, participando da glória de Deus, por Deus e em Deus, eles vejam o que acontece conosco. Era pela participação da glória. Esta que é a visão beatífica, né, de participar da glória de Deus. Então, aqui que tem a intercessão dos santos, pela participação deles na glória de Deus. Né? Voltando a essas palavras de São João, que já somos filhos de Deus e nem imaginamos o que seremos quando o veremos tal como Ele é. Então, aqui que esse mistério de intercessão dos santos por nós. Olha, qual é esse número que fala sobre a visão do céu? Esse meu livrinho, o livrinho que eu gosto tanto, fica difícil. Do inverno já encontrei. Achou? Mas eu queria primeiro ver o céu. Porque do inferno é 1741. Agora, 700. sim, mas isso para depois. Mas agora eu queria ver onde que tem essa passagem, onde ela fala e fica bem perto, aqui próximo. Né? É um livrinho que eu noto das passagens mistas. Tem claro. Será que é? Ela está rindo do meu livrinho. Agora eu estou passando a limpo. Estou passando a limpo. Então, não encontraram, não? Não tem, eu não estou assim. Assim. O caderno indecente. Foi, viu? Mas sério, ali eu acho tudo. Nós, neste momento, olha, eu não tenho aqui anotado, não isso, mas é na proximidade dos números 740 e alguma coisa em frente. Porque ela conta duas experiências. Uma do céu, que é maravilhosa, ela fala sobre essas distinções, né? E que tudo é uma realidade espiritual. Se encontrarmos aqui, né, procurem-la. Vamos ler, senão... Deixa eu ler uma passagem aqui. A reunião do mensageiro da semana do mês passado
foi mais sobre o mês de novembro, no meu entender, do que a desse mês que nós fizemos agora. Né? Que é que ele diz assim, ele tem várias partezinhas que lê, e ele fala assim, sim, Senhor, mas os meus olhos verão, o povo, agora todos respondem, sim, Senhor, mas os meus olhos verão aquele que me instruiu. E aí aqui ele diz assim, exultaremos de alegria no fim da jornada, quando depositarmos no seu coração os poucos frutos do trabalho de servos inúteis. Então, aí todos respondem, sim, Senhor, os meus olhos estarão naquele que me instruiu. Sempre a gente vai repetindo isso. Então, eu penso que é mais a preparação. Esse daqui é mais uma preparação para o mês de novembro, dia dos santos, do que a outra que nós fizemos hoje, você não acha? Sim. Com antecedência, preparando. Ó, encontrei. Achou? Encontrei. Meu livro abriu na página 177. De 27 de novembro de 1936. Como que ela escreve a sua visão e quais são as palavras dela? Hoje estive no céu em espírito. Em espírito. E vi as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus. Então, felicidade em Deus, né? Participando nele. Né? Que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes. E então, toda a glória e honra procedente da felicidade volta à sua fonte e penetra na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Bom, os que morrem na graça e na amizade de Deus não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A Igreja denomina, em número 31, purgatório, esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Esses são, por exemplo, primeira carta aos Coríntios 3:15, primeira carta de Pedro 1:7. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. E aqui tem texto de São Gregório Magno. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro. Mateus 12:31. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Aqui é de São Gregório Magno, que era o Papa da Igreja. Né? Se uma pessoa diz, eu não preciso de Deus, porque tudo que eu construiu sozinho, está pecando contra o Espírito Santo. É quando rejeita por orgulho, diz que eu não quero de Deus.
Não preciso dele. É. Deus não pode forçar ninguém, né? Então não pode salvar contra a vontade da pessoa. O respeito de Deus é tão grande que o respeito de Deus pela pessoa é tão grande que se alguém não aceitar, né, não pode salvar. Isso é trágico para os homens. Mas tem uma outra coisa também. Que tem as pessoas que têm uma confusão tão grande que nem são capazes, às vezes, até julgar nessa maneira. Né? Ou as pessoas que se julgam assim, colocando contra a igreja, contra o ensinamento, mas vivem de acordo com a consciência, com muita honestidade. Seguem a voz da consciência. E as pessoas que são hoje o céu se abre para derramar